A gente já vai começar, pessoal. Boa noite. E aí, Júlio, Fala aí, beleza, tudo cara? bem, cara? Quanto Beleza. tempo, hein? Pois é, cara. A gente ficou mais novo, né? Pois Quer dizer, é. você continuou bem novinho, né? Não, eu fiz a barba hoje, é isso. Então tá beleza. Então, cara, Me ouve bem? vamos, Tranquilo? tranquilo. Vamos começar nossa live aí, deixar o pessoal participar, né? Bater um papo com a turma aí, falar um pouquinho dessa sua experiência e trocar uma Show. ideia aí, trocar uma figurinha aí, deixar a galera ir participando e questionando aí, né? A galera já Show. está entrando aí, já começou a participar, o pessoal já está entrando. O Vitor Hugo colocou mais cedo aí que tem que apertar no coraçãozinho aí para a live ficar Cara, estável. pra bombar. Bem, aproveitar que o pessoal está entrando, a gente já vai fazer a apresentação aqui. Bem, pessoal, a gente segue juntos nesse primeiro congresso online, né, de jornalismo do Uniflu. O evento foi aberto com o fotógrafo e filmmaker, o Luiz Paulo Júnior. Eu ri muito, foi muito legal, muito divertido. A moderação aí do professor Vitor Hugo Berenger. E segue agora, né, com o jornalista Igor Siqueira, que está aqui conosco. Ele vai falar durante um período de até 15 minutos iniciais. Depois a gente vai fazer umas perguntas aí para ele, além de acolher perguntas de quem está ligado na gente aí na live, né, Igor? Mas antes de falar um pouco Isso mais aí. sobre o nosso palestrante, eu gostaria de agradecer, em nome da coordenadora, a professora Simone Barreto, a participação dos professores e alunos do curso de jornalismo nesse evento. O curso de jornalismo do Uniflu, ele é um dos 4 mais antigos, né, do país e une tradição e inovação. Tanto que hoje a gente está realizando essa live aí, né, pelo Instagram, com o primeiro congresso online de jornalismo do Uniflu. Grandes nomes com destaque nacional já passaram pelo nosso curso de jornalismo. E o nosso palestrante de hoje é um exemplo vivo disso, né? O Igor Siqueira da Silva, 29 anos, estudou no Uniflu até o 4º período. Depois foi para o Rio e terminou o curso na faixa e é pós-graduado pela ESPM. O Igor trabalhou na Folha da Manhã, né? Cobriu muito esporte aqui, Goitacás, americano, né? Depois, na sua trajetória, foi para o Lance e hoje segue no Globo. Ele cobriu as Copas do Mundo de 2014, aqui no Brasil, 2018 na Rússia, também participou da abertura da Rio 2016 e foi à Copa das Confederações em 2017, também na Rússia. Viajou um bocado, hein, Igor? Deu um Pois passeio, hein? é. As oportunidades aí que aparecem, né? Em 2019, né, ano passado, cobriu a seleção brasileira na campanha do título da Copa América. Então, com vocês, o nosso palestrante, o Igor Siqueira, com o tema do futebol do interior aos grandes eventos. Vamos chegando, pessoal, vamos participar. Igor, e aí? Fala pra gente. Antes de mais nada, uma boa noite para todo mundo, né? Sempre bom trocar figurinhas sobre uma paixão que é o jornalismo e que une com a outra paixão que é o esporte, né? Acredito que para todo mundo nunca é só futebol, né? Sempre envolve muita paixão e acho que a galera que está no curso também dialoga com essa questão de ser apaixonado pelo que faz. Então, antes de mais nada, a gente é jornalista e a gente, se não tiver a paixão, se não tiver o coração no que a gente está fazendo, não tem sentido de ser, né? Isso a gente aprende desde o início e tenta colocar em prática ao longo da carreira, ao longo da vida, não importa onde a gente passe, e a gente tenta colocar esse princípio aí acima de tudo, porque se não tiver o tesão de fazer as coisas, a paixão, nada vai andar. Pela dinâmica, Júlio, acho que eu tenho uns 15 minutinhos aqui para colocar algumas coisas, né? O pessoal, Fica à vontade, cara. se quiser fazer intervenção e só me cutucar aqui. Não, não, o pessoal está aí acenando, né, Eu tô participando, vendo aqui, a Jaqueline parabenizando. deu aula também, todo mundo que entrando, dando tchauzinho. Já vi gente que nem jornalista tá aí na live, mas enfim. Começando a trocar ideia aqui, seguindo um pouco nessa linha que eu já fiz a abertura, né? O pessoal, uma curiosidade para saber o que eu fiz, você falou um pouquinho sobre o currículo, né? E antes de mais nada, a gente é jornalista e a gente é apaixonado, né? Então,
A função social, independentemente da gente ser do esporte ou não, ela segue a mesma. E a nossa ideia, como jornalista esportivo, principalmente, é contar boas histórias, dar a informação correta, contar boas histórias, ir para a rua, fazer os contatos, buscar informação e viver esse ambiente, que é um ambiente que está inserido, faz parte da sociedade. Né? O jornalismo esportivo não está alheio a tudo que acontece, então tem questões sociais, tem questões econômicas, tem questões políticas e tem, claro, o campo bola, a parte que a gente trata do futebol, do esporte em si ou qualquer outra modalidade com qual a gente lide. Bem, o que eu já fiz para chegar onde eu estou hoje e tal? Não fui muito longe ainda, né? Não estou rico, ninguém vai ficar rico, a probabilidade é muito baixa, né? Não adianta pensar que não vai ficar rico na profissão. Mas, não enfim, é muito rico, não, né? Não é por dinheiro, antes de mais nada, né? Eu fiz estágio, comecei fazendo estágio na Folha da Manhã, em Campos, lá para os idos de 2008, no finalzinho de 2008. Estava no segundo período aí do curso, né, do Uniflu. Já tinha tido aula com Jaqueline, tudo aí algumas matérias, e aí eu fui tentar trocar uma ideia lá com o pessoal, né, para ver se tinha uma chance de eu entrar no estágio e tal. Foi aí que eu comecei no estágio lá da Folha, na escuta. Qual era a função da escuta, né? Você tinha que fazer uma ronda, não tinha WhatsApp, né, na época, não que eu seja muito velho, mas não tinha WhatsApp, então você tinha que ligar para delegacias e batalhões de bombeiros de todas as cidades da região. Tinha uma lista lá de 22 cidades e a gente fazia isso 3 vezes ao dia. Ligava lá, alô, tem alguma ocorrência de vulto e tal, e foi esse o começo do jornalismo, fechando aqueles cadernos lá, Folha Regiões, Folha Show, Folha... Tinha uns Folha lá, um monte de... Acho que a Simone até chegou a fechar um tempo lá os cadernos. Eu entrei na escuta da Folha e depois, passando algum tempo, né, a gente vai se encaixando lá. O editor na época era o Sebastião Freitas, Tião. Depois, Luiz Costa virou editor-chefe do jornal, sempre sob a direção de Aloysio. E a gente foi encontrando um espacinho no esporte, né, que vivia oportunidade e tal, sempre dando pitaco, conversando na redação, e até que surgiu uma vaga para trabalhar diretamente com o esporte, né? Ainda como estagiário, mas saindo um pouquinho da questão lá de apurar questões policiais, né, de geral, que ia lá achar uns defuntos na rua de vez em quando, faz parte da vida. Infelizmente, né, os assassinatos em Campos a violência sempre foi crescente, mas aí arrumei um jeito lá de dar um pulinho pro esporte, né, para cobrir, e aí entrei de fato na cobertura dos clubes daí, do Americano e do Goytacás, né? O Americano e o Goytacás, o Americano principalmente vivia uma época um pouquinho mais glamurosa, né? Primeira divisão do campeonato estadual, tal, e tinha uma demanda legal para a gente cobrir a participação do Americano em algumas competições como Copa do Brasil, tal, o próprio Carioca mesmo. Então foi nesse caminho aí que eu fui trilhando aí na Folha, cobrindo esporte e tal. Durante algum momento também comecei a colaborar, né, que era tudo na base do amor lá com o pessoal da Rádio Continental, então eu ia lá fazer uns jogos, ia para os clubes e já que gravava o boletim para mim, né, no jornal, para fechar o papel, eu fechava também para a rádio, então foi um casamento aí que deu certo, ia de manhã para o jornal, às vezes ia de manhã para o jornal, ia à tarde para a rádio, às vezes quando tinha que ir à tarde para o jornal, também dava um pulinho, uma fugida ali na rádio, que era só atravessar a rua, né, e chegava no estúdio e trocava figurinha. Então esse foi meu começo no esporte em si. E aí, ainda na Folha, eu comecei a editar o site, eles fizeram uma reformulação lá, então tinha até o Folha Online, Seu Mundo em Tempo Real, tal, era o slogan, quando o site da Folha deu uma reformulada, uma concorrência ferrenha com o Rural, numa época que o jornalismo web estava crescendo bastante na cidade. E foi nessa toada assim que eu... muito isso na época, né, Igor? Pois Foi legal, então, porque surgiu também um novo campo. Eu me recordo que, assim, a galera estava estudando, né, e queria um campo para estágio. Então, além da Folha da Manhã, do Diário, que também, né, e a gente ainda pegou um tempo ainda de monitor campista, né? Sim, que depois, infelizmente, se encerrou. Mas aí o jornalismo online começou a surgir com mais intensidade, né? E vale a gente registrar, né, a importância, né, do jornal Rural Online à época, né, nesse contexto, né? E era uma motivação a mais para essa guinada aí de conceito, né? De pensar não só o papel, pensar na matéria só para o dia seguinte, mas para pensar ali na hora.
Então, quando eu fui pro site, eu tinha que perturbar o pessoal que estava na rua para mandar um flash, tal, foto. E foi uma mudança de cultura que começou ali naquele momento. E aí eu cheguei uma época que eu estava como subeditor lá do site e almejava, claro, teve a Copa do Mundo, né? E a gente, 2010, isso já. E aí a gente fez um esquema legal de cobertura na Folha. Eu não estava diretamente mais na cobertura no fechamento do esporte, mas participei das crônicas dos jogos e tal. Foi a primeira Copa que eu trabalhei, ainda não em loco, mas que eu produzi coisa de fato, que eu produzi texto, que eu produzi. Tinha uma equipe legal, Paulo Roberto Rangel, Matheus Mandi, não sei se o pessoal conhece. O Luiz também sempre gostava de botar a mão na massa lá para escrever texto sobre futebol, que ele gosta muito. Então foi meu background aí, minha base, minha categoria de base, para usar o jargão aí do futebolístico, foi esse aí. E aí chegou um momento que, assim, eu estava almejando alguma coisa diferente, né? Já tinha feito 4 períodos, 4 períodos isso. 4 períodos aí no Unifu e tal, só que tinha algumas pretensões aí que eu precisava respirar ares novos e tentar coisas diferentes. E aí foi quando eu decidi que pedi demissão da Folha e pedi a transferência, né, para cá, para o Rio, para estudar na faixa e fazer o curso aqui. E aí, tentando achar algumas situações, foi que eu fiz a inscrição na prova, ainda em Campos, né, antes da mudança, eu fiz a inscrição para a prova do estágio do lance. E o processo foi correndo, tal, foi um processo longo na época, tinha que fazer prova presencial, que você chegava lá, e aí perguntas sobre esportes em geral, e sobre, sei lá, quem é fulano de tal, quem ganhou as últimas Olimpíadas em modalidade tal, e sobre futebol, e você tinha que escrever também uma crônica sobre um jogo que eles tinham escolhido, e a gente foi fazendo a prova, o processo seletivo andou, e aí, quando foi novembro de 2010, eu entrei como estagiário do Lance, e fiquei lá por 7 anos, né? Chegou fevereiro de 2018, e aí eu aceitei uma proposta do Globo, estou aqui no Globo até hoje, como repórter de esporte, e também agora tem, não sei, acho que tem 2 meses que a gente começou com uma coluna aqui, Dinheiro FC, que é sobre finanças do esporte, foi um filão aí que eu encontrei para trabalhar dentro do universo esportivo. Legal aí, isso, né? Assim, você faz aquele trabalho no campo e tudo, tem o contato direto com o pessoal lá, mas também está vendo uma outra parte que acaba envolvendo muito cartola, né? Envolve jogador, mas assim, envolve mais cartola, o pessoal que trabalha num outro ponto, né, no esporte, né? Uhum. O pessoal pode imaginar assim que o jornalismo esportivo ele se limita a apenas aquele glamour lá, vou cobrir grandes competições, vou ficar lá perto dos jogadores, tal. Tem tudo isso, sim, tem, mas é muito mais amplo, né? Por isso que às vezes a gente, não sei se atualmente, se os parentes aí, os amigos que conversam com o pessoal que faz o curso de jornalismo e fala assim, quero trabalhar com esporte. Pô, só vai saber, é muito fácil essa vida sua, né? Você ganha dinheiro para ver jogo, pra ficar escrevendo sobre jogo, não faz nada. Pô, então, parte do trabalho é esse, sim, ver o jogo, relatar o que acontece, ver os treinos, lidar com os caras e tal. Só que, assim, é muito mais amplo, né? Quando a gente observa o esporte, ele lida com questões políticas, lida com questões sociais, lida com questões econômicas, sobretudo agora em tempos de coronavírus. Então, qual é o assunto que tem no esporte? Né? É a questão da grana. Está pagando salário? Como é que lida com questões jurídicas, principalmente, legislativas? Trata muito com coisa de Brasília, que tem projeto de lei andando, não tem. Então, não é um olhar fechado só apenas no campo bola em si. É um negócio muito mais abrangente, que dá para a gente explorar em várias vertentes. Então, se você está pensando em migrar e em entrar para essa área de jornalismo esportivo, pense que você não precisa apenas saber de tática, ou quem é jogador tal, conhecer jogador. Você pode explorar essa área e é um filão que te permite uma versatilidade, né, Júlio? Eu acho que é importante você entrar com isso, pensando em desenvolver a sua versatilidade para você fazer várias coisas, e com isso você também ganhar espaço no mercado, porque se é um cara que faz uma coisa só, a probabilidade dele ser demitido no primeiro passaralho é muito grande. Então, nós estamos submetidos o mercado é complicado, o mercado é fechado, então a gente precisa desenvolver algumas valências, ser polivalente aí, e eu considero que isso foi importante, pelo menos na minha trajetória, para garantir meu lugarzinho ali onde eu estava,
tentar desenvolver e também ampliar a relevância que eu tinha dentro das editorias que eu participei, e para conseguir algumas coisas, e assim, imaginar que eu não vou sair do Carioca, da cobertura do Campeonato Carioca, direto para a Copa do Mundo, ou direto para uma Olimpíada. Eu tenho que me desenvolver minhas valências e essas capacidades de lidar com questões diferentes, não só a bola em si, para eu poder desenvolver isso e relatar da melhor forma possível como é que se dá essa cobertura fora do país, como é que no que o futebol está inserido, né? Não só apenas me restringir a se o Neymar é caicai ou não, se o Gabigol faz gol, qual é a dancinha que o Gabigol fez agora, tal. Então, é um olhar muito mais abrangente que eu aconselho aos jovens, né? Parece até que eu sou muito velho, mas assim, aconselho mais a quem está chegando aí que possa entrar nessa com esse olhar, assim, né? Pensar. Claro que você vai ter afinidade com determinado assunto e aí você vai se descobrir, mas enfim, não se feche e não se entre no casulo de pensar que você não é capaz de desenvolver outras capacidades. Até porque eu nunca fui um gênio da matemática, nunca fui um fã das exatas, mas hoje estou cobrindo uma parte econômica do jornalismo esportivo, do esporte. Então, quem me viu, né? Quem te viu, quem te vê. Então, a gente vai desenvolvendo, vai aprendendo a lidar com determinados assuntos e vai entrando aí nessas questões para conseguir o lugar no mercado e conseguir alcançar os objetivos, né? Eu, quando saí de campus, ainda em 2010, eu tinha planejado minha vida até os 23 anos. Já estou com 29, então tenho 6 anos aí que eu meio que... a gente fala assim, planejamento de carreira é importante. Claro que é importante, mas assim, minha meta inicial qual era? Era sair de campus e tentar cobrir a Copa do Mundo pelo lance em 2014. Era no Brasil, então não demandaria um investimento tão grande assim da empresa em que eu estivesse para eu poder participar. Então, graças a Deus, e isso aconteceu, e eu tive a oportunidade de estar na Copa do Mundo subsequente também, nos Jogos Olímpicos, que foram aqui do nosso quintal, né, e desenvolver o trabalho ali. Não sei se tinha alguma questão e o pessoal está comentando, eu tenho mais alguns minutinhos aí, não sei se extrapolei. Pode falar. Fala aí pra gente. Então, só para o pessoal entender um pouquinho o que é o jornalismo esportivo hoje, eu ia trazer um vislumbre do mercado aqui para vocês entenderem para onde vocês podem ir e o que fazer. Antes de mais nada, você não precisa vir para um grande centro para fazer um grande jornalismo, para fazer um jornalismo esportivo relevante. Você pode contar grandes histórias, como eu falei lá no começo, e desenvolver essa veia da paixão aí onde você está. Não importa se você vai cobrir o americano, se você vai cobrir o Goitacás, se você vai cobrir, sei lá, algum time de Cardoso Moreira. Claro que o Campos já teve um celeiro muito mais rico aí de times, né, participando de grandes ligas no vôlei, basquete. Não sei se o pessoal ainda comenta muito por aí, os times históricos aí do Automóvel Clube e tal. Mas acho que é relevante passar para a galera que, assim, desenvolva a história, conte boas histórias no nicho onde você está, sobre o que está ao seu redor. Um erro que eu analiso e que eu cometia quando fechava os cadernos aí, por exemplo, era querer encher o jornal de cabo a rabo, de notícia de Flamengo, notícia de Botafogo, notícia de, sei lá, coisas que saiu da mídia nacional. A gente fazia o quê? Dava aquela... se inspirava, vamos dizer assim, né, para não dizer um Ctrl-C, Ctrl-V maroto, colava lá, dava uns ajustes, mudava o texto e mandava imprimir. E a notícia do Goitacás, do americano, que para o meu leitor, para o meu público-alvo, era muito mais relevante, de repente, de conhecer um viés diferente, da gente descobrir uma coisinha mais interessante sobre aquilo que está próximo da gente ali. Às vezes a gente dava uma nota de rodapé, uma coisa menor e apertada. Hoje o meu conselho é esse. Para vocês que estão entrando aí no mercado e pretendem seguir esse filão aí em Campos, ou sei lá, onde quer que vocês estejam, que vocês desenvolvam a história que está perto de você. Por quê? Isso vai te desenvolver no sentido não só de contar a história legal sobre o que a população ao redor acha mais relevante, tal, considera uma relevância para a sua geografia aí, mas você vai desenvolver as suas capacidades como repórter, porque se você for copiar e colar apenas na internet, você não vai desenvolver nada. Então, entreviste, fale com os dirigentes, converse, trate de projetos. O americano vai construir um estádio legal, vamos mergulhar nesse projeto aqui do americano, vamos conversar com os secretários de esporte para ver que projetos vocês têm. Então, a pauta é possível sim de captar,
conte as histórias humanas dos personagens com quem vocês estão, que aparecem diante de vocês, de onde veio esse jogador, qual é a origem dele, ele vem de uma família pobre. Então, quando eu falei no começo que o futebol ele envolve questões sociais também, é essa parte, porque a gente conta histórias e a gente tem que mergulhar com muito tato, muita sensibilidade para relatar essas coisas. Então, e essa sensibilidade você vai desenvolvendo também sua capacidade textual. Então você precisa praticar, tem que praticar, vai fazendo crônicas, vai fazendo textos e você vai contando a história, porque a gente basicamente é isso. O que diferencia? Hoje a internet ela traz as informações em si muito rápido, então até o furo ficou relativizado, né? Claro que o furo, você vai dar uma coisa em determinado momento, por exemplo, eu hoje dei uma informação sobre uma questão lá da CBF, e o pessoal correu atrás, em 15 minutos já tinha todo mundo a mesma informação. Então o furo é muito relativo, é muito fugaz, é muito efêmero hoje em dia. Então o que marca mesmo é você contar uma boa história, você desenvolver bem o seu texto, escrever com calma, não é só cuspir a informação lá, contar de qualquer jeito. Mostre um trato com o texto, e esse trato com o texto é uma questão que você se desenvolve ininterruptamente na sua vida. Você pode achar determinados estilos aqui e tal, se afeiçoar com um estilo ou outro, mas seu texto nunca vai ser perfeito. Eu lembro que quando eu saí, um processo, né, desse crescimento, desse desenvolvimento. Quando eu estava na escuta, né, que eu falei lá da Folha, a gente escrevia, sei lá, 5 centímetros de retranca do papel, né? Fulano, deixa eu lembrar aqui um exemplo, né? A polícia de Cabo Frio encontrou 6 trouxinhas de maconha, não sei quantos tabletes de cocaína, não sei o que, encontrou as drogas, foi preso e tal, e a gente preenchia aquele espacinho do jornal. E aí, quando muda para a editoria, né, seja geral, seja esporte, já vem uma retranca maior, já vem um espaço maior. Então você precisa desenvolver mais o texto, sem ser prolixo, sem ter nariz de cera. Não sei se tem algum professor aí de redação e edição impressos, né? Sem enrolar, você tem que ser direto, mas ao mesmo tempo a gente permite um pouco de poesia, de um brilho no texto, de um trabalho melhor na escrita para que você possa captar. O conceito de pirâmide invertida do lead ainda é relevante, porque você precisa aprender ainda que as 6 perguntas do quem, como, quando, onde, por que tal, não esteja respondido inicialmente, já no primeiro parágrafo, você tem que fazer um parágrafo que vai te prender. E é isso que, sim, você vai desenvolvendo isso e o esporte não está alheio a isso. Você vai fazer um texto de um jogo em si, você precisa trabalhar isso muito bem. Você vai contar uma história de um cara, você precisa trabalhar muito bem. E aí você vai ampliando essa capacidade aí de contar histórias, pensando em crescimentos do mercado. O pessoal está perguntando aqui, Igor, desculpa te interromper um pouco, acho até que o esporte tem uma pegada muito legal, porque brinca mais com o texto, né? Então, sim. O jornal impresso em si, com aquela forma muito formal, né, de colocar a notícia e tudo, e quando chega no caderno de esporte, a gente relaxa, porque aí o título pode ser uma brincadeira, não é? Chama você para dar um sorriso, ou então instiga você para um jogo, coloca uma disputa entre torcedores, uma disputa sadia, evidentemente, entre torcedores e até jogadores, aquela provocação, né, de alguns jogadores em cima do adversário, enfim. Eu entendo que o esporte ele contribui muito para essa mudança na forma de se posicionar dentro do jornal impresso. E aí, quando chega para o online, ele chega ainda com mais condição de tornar esse texto ainda mais atrativo. Né? Porque aí o espaço é limitado, né? Exatamente. Você tem a possibilidade de colocar um áudio, tem possibilidade de colocar um vídeo, tem possibilidade de colocar mais de uma foto, né? E colocar os intertítulos, né, para poder separar melhor a matéria. A forma de você construir o seu texto acaba se tornando mais atrativa ainda, né, na web, né? Entendo isso. E o esporte, eu acho que rompeu muito essa questão formal do jornalismo impresso. Eu sempre falo isso com a moçada lá no curso de jornalismo. Olha, o esporte hoje quando a gente rompendo isso. Não, hoje quando a gente fala em jornalismo esportivo, tem uma conversa muito grande com a questão do entretenimento.
há um diálogo muito intenso. Então a gente também tem que entender que a gente faz função de entretenimento muitas vezes. Não só, claro, tem uns que são mais quadrados nesse sentido, usar essa expressão, né, de que não, o jornalismo sério, tá? Claro que o jornalismo é sério, é combativo, tem a função de social de instigar, de investigar a clubes, dirigentes, autoridades e tal. Só que ao mesmo tempo a gente dialoga muito com o entretenimento. E essa questão do jogo em si, né, de um texto mais leve, e a internet abre um cenário assim, inesgotável para a gente, de formas de contar histórias, sempre reforçando que o básico é o texto bom, e o que vai variando é a plataforma na qual você vai contando essa história. Seja televisão, seja rádio, seja site, seja jornal impresso. E aí a gente vai, com a internet, ganhando mais ferramentas para desenvolver isso aí, né? E torna-se cada vez mais complexo você alcançar o ideal de história bem contada hoje em dia. Isso com todas as editorias, e o esporte não foge a isso aí. Eu acho, Júlio, também que, assim, nesse processo de crescimento, o pessoal, para passar um pouquinho para o pessoal entender, assim, hoje eu estou aqui e para onde que eu vou, né? Quero algumas alternativas aí para onde que eu vou, o que tem para fazer, usando essas ferramentas aí para eu me desenvolver no mercado. Claro que hoje o cenário, assim como toda a imprensa, é uma crise nos meios de comunicação tradicionais, crise financeira, que envolve a geração de questões como problemas para gerar receitas, tal, há um enxugamento de redações, mas ao mesmo tempo há um crescimento de mídias alternativas e de outros canais de distribuição, como serviços de streaming, que mantém ali o esporte em evidência, porque o que nunca vai faltar, pelo menos quando a pandemia acabar, né, o coronavírus der tchau e a gente voltar a ter transmissões esportivas, é o valor do ao vivo, da transmissão do esporte. Todo mundo vai continuar falando sobre esporte. O que vai mudar é a plataforma na qual a gente vai falar. Um dia o jornal impresso vai acabar, sei lá, não sei até quanto tempo que vai resistir isso aí. Mas o esporte vai estar lá, a indústria vai sobreviver, vai ser cada vez mais rentável, e a gente vai continuar contando história sobre a indústria do futebol, sobre o esporte. Enfim, e aí, hoje, o que tem para trabalhar? Eu já falei, né? A gente pensa em portal, Globoesporte.com, o UOL são os dois principais, assim. Aqui no Rio, o Globoesporte.com tem uma redação bem grande. Eu trabalho no Jornal Globo, que é o irmão, né, vamos dizer assim, da mesma família Marinho, ao fim das contas, mas a gente é concorrente deles. Então, a gente briga pelo mesmo espaço lá na Globo.com, né? Eu sou do Globo e eles do Globoesporte.com. Ainda tem o pessoal da TV, o Sport TV, TV Globo, que estão com uma redação, vamos dizer assim, junta, né? Eles uniram lá a redação, o processo de produção da notícia, então tem esse caminho que o pessoal pode procurar também. Fox Sports, ESPN, Esporte Interativo, DAZN está crescendo muito, então são filões aí, são empresas que têm se destacado no mercado, que você pode almejar trabalhar algum dia, né? Sempre buscando aí algumas alternativas, mas claro, sem ignorar a questão do trabalho. E aí, não sei, quem dá assessoria de imprensa aí, acho que é a Simone, né, a disciplina. Simone trata dessa questão, acho que é ela, se eu não estou errado, da questão da assessoria de imprensa. Hoje, imaginar-se como jornalista esportivo vai muito além desse lado do balcão que eu estou hoje, né, dos veículos tradicionais, dos veículos de mídia. Então, cada vez mais, os clubes desenvolveram seus próprios canais de comunicação. Então, você produzir o branded content do Flamengo, eles querem remover os intermediários. Então, o nosso desafio também, como jornalista que está da mídia tradicional agora, é um pouco furar os caras nisso aí, né? A gente tem que achar as notícias antes deles divulgarem nos canais oficiais. Então, mas para quem está entrando no mercado e imaginar, poxa, eu posso trabalhar no Flamengo como produtor de conteúdo do Flamengo, eu posso trabalhar na CBF produzindo conteúdo da CBF, porque a estrutura dele está crescendo cada vez mais. Então você entender como é que você e aí por isso que eu citei a questão da assessoria de imprensa, não é necessariamente você fazer o atendimento ao jornalista, né, agendar entrevista, essas coisas, é você produzir o conteúdo como um real jornalista esportivo, como se estivesse no Lance, se você estivesse no Globo, mas a sua camisa é o Flamengo, então você vai contar uma bela história dentro do que você está vivendo ali no Flamengo. Então, a parte aí tem gente que vira youtuber, tem gente que vira blogueiro, tal, e desenvolve os próprios canais, porque assim, o leque está aumentando cada vez mais. São alternativas que para alguns são muito rentáveis,
e você consegue se desenvolver como jornalista esportivo dentro desses canais, dentro desses ambientes de trabalho, que cada vez mais, por mais que a mídia tradicional esteja encolhendo, né, os jornalões estejam encolhendo, você não pode desprezar, e hoje cada vez mais o pessoal tem conseguido desenvolver um canal do YouTube rentável, com notícia, não só para puxar saco do clube, tal, com notícia relevante e cumprindo todos os papéis, todos os requisitos de um jornalista de verdade, né? Claro que eles são jornalistas também, mas de um jornalista de um veículo tradicional de imprensa que vai relatando as histórias e tal. É só a questão, como eu falei, é a transformação das plataformas que estão sendo usadas para que esse trabalho seja desenvolvido. Não sei se tem alguma questão, Júlio. O pessoal está perguntando bastante. A galera está perguntando bastante dos eventos em si, né? Perguntando aqui. A gente já pode começar a fazer umas perguntas para você? Pode. Vai controlando o horário. Se estourar o horário de vocês, também não ligo não, que eu tô em home office, então tá tudo certo. Não vou acordar cedo amanhã. Não, é o horário que vocês quiserem. Depois de uma hora, o Insta derruba a live nossa aqui. Ah, tá. Então, olha só. Eu tinha preparado uma pergunta aqui, e ela é muito parecida com a que o Alan mandou para a gente, né? Então, assim, você já teve a oportunidade de trabalhar aqui, né, com o Goytacás, com o Americano e tal, e aí você saiu aqui do interior e foi lidar com o Nacional, né? Foi lidar aí com os grandes clubes, né? Então, você já contou um pouco dessa sua vida profissional, mas assim, como é que foi essa ruptura, né? Tipo assim, o que você sentiu de tão diferente, né? Ao ir lá para o campo, ver a situação do Americano, do Goytacás e tal, e depois ir para o grande centro e trabalhar com os chamados grandes. Antes de mais nada, André Hernan, meu caro amigo Andrezinho, nosso companheiro do Sport TV, entrou aí na live, a galera tá comentando aí, a grande repórter do Grupo Globo também. Já dividimos algumas coberturas aí, seleção, Comembol e tal, revelou meu apelido aqui, Chiesa, né? Disse que eu pareço com Chiesa. Chiesa, abrindo um parênteses aqui antes de responder a resposta da pergunta que você fez, Júlio. Chiesa jogou no Americano aí, e aí eu tava cobrindo o Americano na época, e aí Léo Barros, meu amigo Léo Barros, que trabalhava aí na Folha comigo, tava na prefeitura aí de Campos até pouco tempo, um dia juntou a gente para tirar uma foto e tal, e brincando que a gente era sósia e tudo, aí ficou o apelido Chiesa, e a galera me dá uma zoada até hoje aí. A diferença de pequeno de clubes de menor investimento para os grandes, claro, é uma questão de estrutura, né? E, assim, é muito mais fácil trabalhar em clube pequeno. Por quê? Questão de abertura. A blindagem é muito menor, então, para você desenvolver, é uma vantagem isso aí. Para você desenvolver sua capacidade de trabalhar melhor as pautas, de trabalhar... você fala com quem que você quiser, o cara tá ali à beira do campo, o seu olhar para o jogo pode ser desenvolvido ali à beira do campo, é uma proximidade que você consegue compreender muito mais do que hoje em dia, que você está só restrito à tribuna de imprensa e vê tudo lá de cima e não sente a temperatura do campo em si. Essa é uma diferença fundamental que eu enxergo, né? As pessoas estão mais abertas, talvez, a falar. Claro que se for buscar uma falcatrua aí, podem te tratar mal. Mas os jogadores estão mais abertos a conversar, então você consegue desenvolver melhor isso aí à beira do campo num clube pequeno. Nos clubes grandes, eu não sou setorista em si, eu circulo muito nos clubes, né, e lido muito mais com dirigentes até do que com jogadores. Mas eu tenho o privilégio aí de, por exemplo, de acompanhar a seleção há algum tempinho já. E, por exemplo, eu cobri a seleção na Copa de 2018, na Rússia, e também agora na Copa América. Então, realmente é uma imersão que você tem, como se fosse o chamado setorista, né? Os setoristas, eles são aqueles repórteres que acompanham o dia a dia dos clubes incessantemente, aí, e não tem horário, os caras tocam o telefone meia-noite, cacetada, 2 horas da manhã, com um furo, são eles que vão dar a notícia, né? Eu sou mais, no meu dia a dia, eu sou mais um repórter flutuante que lido com as questões, eu sou um setorista de dirigente, vamos dizer assim, de entidades, de FERJ, de CBF, de tribunal, tal. E aí, bom, voltando à questão do local do nacional, quando você chega no nacional, claro que o impacto é maior da abrangência da sua informação, você precisa lidar com mais restrições, porque a blindagem é muito maior, você tem que lidar com alguns egos de alguns jogadores que estão lá no topo da pirâmide e tal. E eu acho que basicamente isso aí, né? A sua estrutura, a sua responsabilidade, o alcance da sua notícia, mas uma coisa não muda, é a responsabilidade com a notícia. Então, o mesmo tesão e a mesma gana que a gente buscava informação para dar na época de pequeno, vai dar na época de grande também. Isso
é inegável e disso a gente não abre mão. É isso que dá a adrenalina. E é uma sensação muito legal lidar com grandes eventos, assim, porque você vivencia a história diante dos seus olhos, né? Por exemplo, nunca vou esquecer o dia que a seleção estava voltando para Granja Comari depois de tomar o 7-1, tá? Da Alemanha. Então, o ônibus passando, aquele ambiente fúnebre, frio de Teresópolis, uma chuva fina caindo, tal, Esse, Igor, gélida. foi o momento foi o momento mais importante, né, que você viveu, né? Assim, foi a maior dificuldade dentro desse cenário aí que você enfrentou, porque o pessoal está fazendo algumas perguntas aqui, não é? Uhum. A Maria Laura, por exemplo, está perguntando aqui quais são os maiores desafios. O Renato Ribeiro está falando da maior dificuldade. Zé Vitor está perguntando sobre a rotina. E o Zé Vitor também perguntou qual foi o momento mais marcante. Eu acho que dá para a gente arrumar mais ou menos isso aí. Seria esse momento aí? Que foi Em termos difícil de e foi história, marcante ao mesmo tempo? não é ser difícil, né? Assim, quando a gente está no jogo em si e a gente tem que mandar o texto muito rápido, é um desafio, né? Porque você tem que parir uma coisa muito boa ali enquanto a coisa está desenrolando, né? Fechamento de jornal é a mesma coisa. Então, você precisa ser capaz de colocar o seu melhor do seu texto, da sua capacidade de percepção, das suas sacadas, em um período muito curto de espaço de tempo e, pum, mandou e foi. Não digo que foi difícil em termos práticos, assim, mão de desenvolver o trabalho no 7-1, mas foi uma crise muito marcante. Com certeza vai ser a crise mais marcante que a gente, sei lá, futebolisticamente vai passar, né? Ver lá na Granja Comari, no dia seguinte, acho que foi no dia seguinte ou no outro, a coletiva do Neymar chorando porque temeu ficar paraplégico e tal, e meio que jogaram o cara ali numa furada, né? Porque o time tomou de 7-1 e quem falou no dia seguinte foi quem não jogou, né? E aí botaram o Neymar lá, e ele chorou. E aí no dia seguinte teve uma coletiva histórica, não sei se a galera vai lembrar aí da Dona Lúcia, né? Que o Parreira leu ali a carta da Dona Lúcia e tal, que virou uma piada, que a gente não sabe até hoje se a Dona Lúcia existe ou não. O Rodrigo Paiva, que é assessor de imprensa lá da época, garante que existe e tal, que foi uma carta enviada à FIFA. Então são momentos históricos assim que você vai desenvolvendo, não que haja uma dificuldade de trabalhar, uma censura, mas é uma coisa que vai ficando na sua mente. Você é marcante, né? E aí quando a gente traz para 2018, que é uma outra geração, um pouco mais desenvolvida aí, uma outra Copa do Mundo, né? Que eu pude viver de forma diferente, porque em 2014 eu estava com a seleção, mas não estava 100% com a seleção. Eu ia muito para Teresópolis, mas nos jogos em si era outra galera, e eu cobri todos os jogos que foram aqui no Rio, no Maracanã. Então eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com seleções italianas, com as seleções holandesa, Inglaterra, todo mundo que vê a França, a própria Alemanha, e claro, o ápice que foi a final daquela Copa de 2014 aqui no Maracanã. Acho que foi um dos dias mais legais, assim, mais legal até que a final da Copa da Rússia, né? Que foi um jogo mais tenso e tal. Com um gol da Alemanha na prorrogação e tal. E era contra os argentinos quebrando tudo aqui no Rio, um alvoroço danado. Eu fico imaginando o que seria do Brasil estruturalmente não ia resistir se os argentinos fossem campeões do mundo aqui. Então, essa questão é muito legal de você poder vivenciar, já pegando aí, não que é uma dificuldade, né? Mas assim, eu acho que é uma vantagem tremenda você vivenciar marcos históricos e agora, mais recentemente, também a vitória da Copa América aqui, não foi o maior título da história da seleção brasileira, longe disso, mas foi legal voltar a ganhar em casa. Então você vai vivendo, experimentando essas situações que são legais aí na sua carreira e vai guardando, né? Cada jogo é uma memória diferente, cada jogo fica marcado na sua mente. E acho que é muito legal que o pessoal que queira e almeje um dia entrar no esporte está com essa gana aí de cobrir grandes eventos esportivos, porque eles são também pessoalmente, né, são aprendizados muito grandes. Eles trazem aprendizados muito grandes. A experiência do Brasil e na Rússia foi completamente diferente. Na Rússia você tinha que lidar com uma língua completamente estranha, aprender um pouquinho do alfabeto novo para não morrer de fome, para não passar mal, ter como se safar lá durante aquele período num país totalmente diferente. Tive a oportunidade recentemente também de dar um pulinho ali no Catar, então conhecendo culturas diferentes. Então é uma oportunidade muito legal que você tem de crescimento pessoal também, envolvendo isso, essas suas valências aí como jornalista e também com as suas oportunidades pessoais e crescendo como pessoa
graças ao seu trabalho. Isso é um privilégio que de fato a gente tem e a gente vai desenvolvendo. Eu estou num lugar privilegiado, vocês também, alunos aí, podem almejar um dia estar. Eu sei que eu não estou no topo, não sou o melhor repórter do mundo e preciso continuar esse crescimento para também continuar participando de eventos e participando de coisas relevantes aí para Mas você é um grande acrescentar exemplo. aí. Você é um grande exemplo para a moçada que está acompanhando aí. Eles estão mandando várias perguntas aqui. Olha, a Nath Barcelos, por exemplo, está perguntando algo que você acabou de responder. Como é que foi para você cobrir eventos, né, internacionais, né? Você acabou de citar aí para a gente aí. E tem chegado algumas perguntas aqui relacionadas a esse período aí de pandemia, né? A Maria Laura está perguntando, né, a dificuldade nesse período de pandemia, né, de desenvolver o trabalho. Deixa eu ver, teve mais gente que perguntou aqui. A Jéssica Felipe também perguntou. E eu vou complementar isso, né, que por conta do coronavírus e a necessidade do isolamento social, a gente está aí com os campeonatos todos parados, né? E muitos investidores estão suspendendo patrocínios e estão deixando de pagar o que foi acordado aí com clubes, né? Recentemente a gente teve aquele caso envolvendo o Flamengo, né? Que o patrocinador não pagou e está tentando negociar, enfim. Nesse cenário, a gente está vendo aí os clubes do interior sofrendo e os clubes da capital, das capitais sofrendo. Quem é que está sofrendo mais? Todo mundo está sofrendo, né? E sofre de formas diferentes. Antes de responder essa questão, só uma dica aqui. Pessoal, essa questão de grandes eventos, assim, nada disso aconteceria se você não tiver uma língua estrangeira na sua manga aí para você falar. Então, inglês e espanhol básico. Quiser entrar em outra aí, sempre melhor para você poder desenvolver melhor o seu trabalho. Francês, italiano, alguma coisa assim, você consegue acrescentar melhor. Já respondeu mais uma aqui, que foi a pergunta do Vitor. Já perguntou, então, ele perguntou aqui, alguma dica para quem quiser seguir no jornalismo esportivo e está começando agora? Você acabou de dar a dica aí. Uma delas aí, porque assim, Libertadores é espanhol, tá? Não sei quem que é o Libertadores aí, clube, tem muito jogador argentino. O Honda, como é que você vai fazer a coletiva do Honda no Botafogo? Tem que saber inglês. Então, voltando à questão do coronavírus, assim, cada um vai sofrer de uma forma diferente. A diferença é que para o clube pequeno hoje, o que está em risco é a sobrevivência dele como instituição geral, assim, porque o clube pequeno já tem um orçamento pequeno. E aí, o Flamengo não vai acabar por causa do coronavírus, por mais que entre numa crise profunda. O Fluminense também está mal das pernas, o Vasco está mal das pernas, mas os caras não vão ser extintos por causa do coronavírus. Agora, você olha para um cenário de um clube pequeno, ele pode simplesmente suspender, acabar, não ter mais time. Não sei nem se o Rio Branco está jogando aí em Campos, mas o Rio Branco, por exemplo, é um time que já passou anos e anos aí sem atividade. Então o clube fica na memória e acabou. Você vai ficar só na memória. E esse é o principal risco para o clube pequeno hoje. Para o clube grande, ainda há uma capacidade. Respondendo a você, vendeu inclusive a parte do estádio, foi construído um supermercado, um shopping na área dele lá. Vai virar história. Agora, assim, o clube grande, o Flamengo hoje, o Vasco, ainda que a torcida, o número de torcida, o Vasco. Botafogo e Fluminense não rivalizam com o Flamengo no número de torcida, mas eles têm sim uma capacidade mínima de geração de receita que consiga gerar um mínimo de engajamento aí pós-pandemia. Agora, a questão do clube pequeno, esse é o problema, porque o universo de torcedores é ínfimo. E aí vai tirar dinheiro da onde, né? Se acabar aquele ciclo virtuoso para eles de competições e entra um dinheirinho aqui e tal, essa indústria girando ali num volume de dinheiro menor, que vai se sustentando ali, se autossustentando com alguma ajuda da FERJ, ou de alguma entidade, sei lá, ou de um patrocinador pontual aí, da prefeitura tal. Cortou aquele negócio ali, acabou. Não vai voltar mais. Para reerguer do zero algo assim é muito diferente. Para o clube grande, vai suspender a cota de TV, beleza. Mas aí quando voltar o campeonato, vai ter lá a cota de TV, então vai bancar. Vai atrasar salário? Pode ser que, com certeza, vai atrasar salário, mais ainda. Mas vai ter perrengue, vai ter. Mas esses caras têm capacidade maior de reestruturação depois. O Flamengo é quem estava liderando essa questão, o time top hoje do Brasil em termos de gestão financeira. Claro que vai ter perda, vai sentir no bolso. Aí. Sem ter jogo, não tem bilheteria. Sem jogo, a TV não vai pagar. O patrocinador vai pular fora. Tá? Mas aí, quando voltar a atividade, a receita volta. E aí é questão de levar um tempo a mais para equacionar as dívidas e voltar ao mínimo de normalidade possível dentro desse cenário aí que aconteceu, que surpreendeu todo mundo.
Você acha que esse lance aí do Profut aí, de congelar, né, essas parcelas aí desse Profut por 12 meses, né, que foi esse refinanciamento aí que os clubes fizeram, poderia ajudar a salvar aí esses clubes? Não, a parcela do Profut, ela representativamente no universo de dívida dos clubes, hoje, ela não é o maior problema. Então é meio que tapar o sol com a peneira, assim, um imposto a menos, tal, mas não vai salvar a vida de ninguém. Porque se a gente for olhar, fiz uma matéria recentemente que, assim, por que os clubes querem tanto voltar ao futebol? Porque com a volta dos jogos, eles conseguem garantir uma maior parte das receitas deles anuais que vem de onde? Vem de direito de TV e vem de patrocínio. Então, isso é 40%, 50% das receitas anuais do clube. O Profut é um imposto lá, uma parcela tal, que pode gerar algum tipo de problema fiscal, se não pagar, mas eles estão negociando, mas isso não vai ser a solução. Ainda que venha uma suspensão do Profut, por exemplo, não vai ser a solução para os clubes, e a gente vai continuar tendo que fazer matéria, correndo atrás lá do que eles estão com dificuldade de pagar, e a conta não fecha, tal. Não vai ser por causa do Profut apenas que vai resolver o problema dos clubes. Agora, Júlio, não sei se tem um pessoal aqui perguntando muita coisa aí do dia a dia dos clubes. Não sei se você tinha mais alguma coisa aí na manga. Não, eu ia te perguntar sobre uma situação que até está relacionada à pandemia, né? Mas assim, Uhum. é o pós-pandemia, né? Eu queria que você falasse um pouco da visão que você tem, porque a gente vai voltar, né? A gente vai ter aí os jogos de volta aos estádios nesse momento pós-pandemia. A gente não sabe exatamente Sim. quando, né? Mas que os jogos vão voltar, eles vão. Como que você projeta esse cenário pós-pandemia? Não é? Para você, como jornalista, né? Para os jogadores, para a arbitragem, para o público de uma forma geral e demais atores que estão envolvidos nesse processo aí, porque o jogo é muito mais do que as quatro linhas, né? A gente sabe que tem Sim. muita gente envolvida nisso. Sim, a questão é quando vai voltar, né? O tamanho do estrago vai depender de quando vai voltar. Porque se você volta em julho, é um cenário. Se você volta em novembro, é outro cenário. Se você volta em 2021, aí, 2020 acabou e ferrou tudo. E aí isso gera influência no nosso mercado também, porque o esporte, a demanda vai ficar cada vez mais baixa. E você não tem evento, você não tem cobertura. Então é um desafio para a gente dia a dia, e hoje já está sendo isso, a gente manter a nossa relevância em meio à paralisação, né, do futebol em si. Porque muita gente só enxerga, como eu falei no início, né? Você é jornalista esportivo, você faz o quê? Só assistir jogo. Não, não é. Então a gente trabalha se mostrar relevante, mesmo nesse momento de crise, tratando questões sociais, o que isso acarreta para os jogadores, os jogadores são seres humanos, a vida deles como é que tá? Para os clubes que tem uma indústria, tem funcionário para caramba, tem um cenário todo aí, e claro que isso vai impactar para a gente também como repórter, no sentido de, será que, não sei nem se eu devia falar isso aqui, né, mas será que a Globo vai contratar mais ou menos repórteres de esporte, sei lá, em 2021, se o cenário for sem futebol esse ano? Será que vai ter que enxugar? É uma realidade que aí o pessoal que está entrando no mercado já pode tentar mapear aí qual a melhor forma de eu sobreviver, eu como funcionário, eu como jornalista que quero continuar nesse nicho, qual a melhor forma de eu sobreviver? Eu abrir uma mídia alternativa agora? Não sei. Como é que está a captação de patrocínio? Será que eu vou investir numa carreira minha de youtuber? Se as marcas não estão botando grana porque não tem exposição? Será que eu vou para a mídia tradicional, que em tese tem algum suporte maior por trás, que vai garantir meu salário ali determinado tempo, que não vai depender do meu esforço de captar anunciante para pagar meu salário e tal? Então, esse é um cenário que precisa ser avaliado. E o tamanho do estrago, como eu falei, vai depender de quando a gente voltar ao mínimo de normalidade possível. Hoje, os dirigentes evitam fazer previsões e tal, mas, assim, o fato é que vai mudar. Vai mudar. A forma com que o esporte vai ser visto, porque a gente vai passar, talvez, a priorizar questões econômicas, aí o espaço do esporte vai ser menor ainda. E a gente tem que, como eu falei, se mostrar mais relevante, usando as nossas ferramentas aí para apurar, para ter a informação correta e trazer. Até porque o esporte vai ser meio que uma válvula de escape, né? Quando voltar, eu acho que o interesse pode crescer também. Tem um outro lado dessa moeda. Sem futebol há muito tempo, o pessoal vai ter uma abstinência aí, quando voltar. É uma boa expectativa. E a gente vai poder contar melhor
aí as notícias e as histórias que a gente encontra no esporte. Olha, a Maria Laura está perguntando aqui, né, qual seria a salvação para esses clubes pequenos, né, nesse pós-pandemia. Tem mais gente perguntando sobre isso. Eu vou aproveitar, vou encaixar aqui o seguinte, você escreveu uma matéria que foi publicada no Globo nesse mês de abril, e dando conta que a CBF teria arrecadado algo em torno de 900 milhões de receitas operacionais em 2019, né? Mas na matéria também você coloca que muito desse recurso já é recurso carimbado, né? Os clubes pequenos eles estão pedindo uma ajuda de custo à CBF de 75 mil reais por mês. Você vê alguma chance dos clubes conseguirem isso com a CBF? O que a CBF já fez e que não envolve necessariamente os clubes de campos, porque eles não estão em divisão nenhuma, e esse é um problema, né? Quando você não está em divisão nenhuma, você meio que a responsabilidade sobre você é da federação, né? Que tem um universo de grana muito menor do que a CBF. A CBF ela bateu recorde de arrecadação no ano de 2019, no exercício de 2019, porque parte da grana, uns 200 e poucos aí, milhões, se eu não estou enganado, entrou em moeda estrangeira, que é dólar, e foi do fundo de legado da Copa. Esse dinheiro do fundo de legado é para construir CT, inicialmente é para construir CT, e isso já está referendado junto à FIFA. A FIFA já destinou esse dinheiro, já sabendo para onde ia, em CTs em cidades que não receberam jogos da Copa do Mundo. Então não é um dinheiro que a CBF tem à disposição para decidir o que bem entender, para fazer o que bem entender. Claro que a CBF pode fazer mais, ela já criou um fundo de 19 milhões, mas pensando em 19 milhões perto desses 900 é pouca coisa, né? O lucro foi de 180 milhões, se não me engano, superávit do ano passado. E ela destinou esse fundo de 19 milhões para ajudar clubes da série C, D e das duas divisões do futebol feminino. Então, fez uma média da conta ali, quanto é que dá a média salarial dos jogadores desses times ao longo da temporada. Tal. E aí ela vai destinar esse pagamento para cobrir 2, 3 meses aí, acho que 3, de pagamento. Então, fez esse repasse. Não vai resolver o problema de ninguém, não vai ser a salvação de ninguém, mas é meio que um colchãozinho para o pessoal amortecer aí nesse período de crise que já está em voga, né? Os caras estão tentando ver se voltam a treinar agora essa semana que vem, mas ainda é muito complicada a situação, que depende, claro, também do aval das autoridades aí. E nisso tudo a gente acompanha o desenrolar, a gente troca figurinha com os caras para saber como é que está fazendo essa negociação. Tá acabando aqui. A gente tem aí não sei se o pessoal tem mais alguma coisa aí para. Só tem mais 5 minutinhos aí. O Ézio já entrou aqui, o Ézio Berido já entrou várias vezes aqui perguntando. A Isabela Correia também está perguntando aqui. Mas, enfim, acho que vai dar para a gente falar aqui sobre o Ézio, que ele tá questionando sobre o espaço que é dado para o esporte, no esporte para o futebol, em detrimento a outras modalidades esportivas. Isso é meio que aquela pergunta, o ovo ou a galinha, né? Quem nasceu primeiro? A gente dá mais interesse para o futebol porque todo mundo só se interessa por futebol, ou o interesse das pessoas pelo futebol acontece só porque a gente dá muito espaço para o futebol? Eu não tenho uma resposta muito clara sobre isso, porque assim, vôlei, por exemplo, muita gente gosta, mas o que a gente tem certeza o futebol é líder de audiência. E é o que desperta mais interesse da população. A gente vive num período em que a audiência é importante, sim, porque a gente vive num dilema de conseguir monetizar a nossa indústria, o nosso trabalho, querendo anúncio. Então a gente quer anúncio, sei lá, seja qual via for. Pode ser anúncio tradicional da empresa que vai lá e bota a grana no jornal, no site, seja pela mídia programática do Google, que vai captando de acordo com os cliques lá, tem o CPC, né, o custo por clique, daquela matéria, daquele espaço. Então, a gente precisa sim da audiência, mas ao mesmo tempo a gente precisa de um equilíbrio entre o que editorialmente é importante e aquilo que dá audiência. Eu não posso negligenciar um título da Superliga Feminina de Vôlei, só porque o vôlei dá menos audiência que o futebol. Então, tem sim, é um fato relevante, eu preciso noticiar. Nos Jogos Olímpicos, que também a gente lida com muitas histórias aí diferentes, muitas modalidades, às vezes a audiência não está na modalidade em si, mas na história, e eu volto ao ponto inicial, que a gente conta a história, a forma com a qual você conta a história. Então a audiência
ela é muito relativa, porque eu posso estourar na audiência se eu contar uma ótima história. Então, não importa se atletismo, se vôlei, se natação, acho que o cerne da questão hoje é que as pessoas consomem muita informação, mas consomem informação tweet, né? 180, 280, 140 caracteres, 280 caracteres. A gente vai ter a relevância e vai conseguir essa audiência maior se a gente contar bem as histórias. E às vezes o que a gente tem de problema é que falta abraço para contar essa história. E esse é o ônus aí do encolhimento das gerações, né? Às vezes não tem braço suficiente para contar as histórias. Então, o que a gente vai priorizar? A gente vai priorizar o cenário concreto ali de o quê? A bola de segurança, é o futebol, então a gente precisa dar... Imagina um jornal sem Flamengo, imagina um dia se sai um jornal sem Flamengo. Não dá pra gente negligenciar o futebol. Então, por isso que a gente aposta cegamente e sabendo que o futebol é a nossa bola de segurança, mas claro que não podemos ignorar uma relevância de uma Fórmula 1, uma relevância de um vôlei e de outras modalidades aí, claro, que para o esporte como um todo, para o esporte como papel social que o esporte tem, de desenvolvimento de talentos, de mudança de vida, de tirar pessoas de condições sociais inimagináveis e sofríveis, o esporte traz essa mudança, então a gente precisa dar atenção também a isso. Futebol feminino, as meninas estão comentando aqui. Tem um lado social do esporte. Até o pessoal perguntou aqui, mas a gente vai ter que marcar outra live para você responder. Se fizer parte 2 aí, vocês que sabem. A participação aí. Beleza, então só para encerrar, muito bom trocar uma ideia com vocês. Um monte de coisa para falar aqui, escrevi um monte de coisa, não falei quase nada, mas saí falando aqui, tentei falar o mais rápido possível para tentar expressar aí o que a gente tem de experiência e para que possa contribuir para a vida de vocês aí, para a profissão de vocês também, para a carreira. Valeu? Bom, agradeço a participação aí do Igor Siqueira, o apoio dos alunos, professores e, claro, a sua adesão, né, na live de hoje. O primeiro congresso online de jornalismo, ele segue aí nos próximos 2 dias. Amanhã o tema é jornalismo regional em mídias sociais, com a doutora Luana Vidigal, com moderação do nosso ex-aluno, jornalista Sávio Macedo. Às 20h30, o tema muito legal também, Igor, será a mulher no mercado do jornalismo esportivo, com a Amanda Kesselman, né? E como moderadora a jornalista Camila Póvoa. Então, valeu, pessoal, parabéns ao curso de jornalismo do Uniflu e a todos e todas que tornaram esse evento possível. Igor, mais uma vez, brigadão, prazer falar com você depois de tanto tempo, né? E a gente conta com você participando com a gente amanhã também. Valeu? Beleza, valeu, um abraço, pessoal. Até algum dia aí. Valeu, valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu.